Começa agora o Top 5 do Portal Me, com as notícias mais acessadas da última semana do mês de novembro de 2019. Confira qual foi a quinta notícia mais acessada desta semana. 2 vendedores de drogas e 13 clientes são presos. Além dos vendedores de estimulantes, a polícia levou 13 usuários, cujas negociações eram feitas em estacionamentos de lojas de conveniência. A polícia da província de Ishikawa informou sobre a prisão de 2 vendedores de estimulantes. Um deles é Tetsuya Takebi, de 44 anos, integrante da Yakuza, do grupo Yamaguchi-gumi, sexta geração, e Jeiji Ushida, de 37 anos, um empresário de Kanazawa. Ambos são suspeitos de terem vendido drogas para 13 homens e mulheres, residentes nas províncias de Ishikawa e Toyama, que também foram presos, após um ano de investigação. O modo de trabalho deles era receber a ligação dos clientes e entregar as drogas em algum estacionamento de uma loja de conveniência, na cidade do usuário. O preço era de 50.000 ienes por 1 grama. Na delegacia, os 2 presos se mantêm calados segundo a polícia. Mas a investigação continua, para descobrir a rota de obtenção desse produto. A quarta colocada das notícias mais acessadas. Reclamão é preso por ligar mais de 20.000 vezes para KDJ. Inconformado com o episódio do passado, o japonês ligou milhares de vezes para a central de atendimento da KDJ. Ele foi preso por obstrução das atividades. A polícia informou sobre a prisão de Akitoshi Okamoto, de 71 anos, suspeito de obstrução das atividades da operadora KDJ. Desde 16 do mês passado, durante uma semana, o suspeito ligou 411 vezes para a central de atendimento da operadora. Por vocês terem violado o contrato, venham me pedir desculpas, dizia sempre o japonês, além de xingar os atendentes, ligando de um telefone público. Mas seu histórico de reclamações é grande. Ele começou a ligar desde maio do ano retrasado, porque tentou ligar para um programa de rádio e não conseguiu. Irritado, nesse período de 2 anos e meio, o homem ligou mais de 24.000 vezes. Em setembro, um responsável da KDJ se consultou com o Departamento de Polícia Metropolitana. Essa série de ligações dificultava o trabalho de ouvir sua solicitação, além de causar estresse mental aos funcionários, analisou a polícia, pontos que foram decisivos para a prisão. Na delegacia, o suspeito teria dito: "Eu sou a vítima", negando o transtorno causado aos atendentes. Agora veremos a terceira notícia mais acessada da semana. Trabalhador estrangeiro morre prensado em indústria. Um colega o viu no momento em que o homem foi prensado por uma estaca de concreto de 5 toneladas, e chamou pelo socorro. Um dos trabalhadores da empresa viu o colega ser prensado e chamou pelo 119, na indústria Nippon Rumi Kumagaya, na cidade de Kumagaya em Saitama. O trabalhador de Bangladesh de uma empreiteira, de 50 anos, estava trabalhando com uma estaca de concreto, removendo parafusos. Um outro trabalhador operava um guindaste, levantando essas estacas. Durante a operação, uma delas o atingiu na região torácica, ficando prensado entre 2 estacas. O bengalês foi socorrido, mas a morte foi confirmada no hospital. Segundo informação da polícia, a estaca manuseada nessa hora tem 15 metros de comprimento, 1 metro de diâmetro, e pesa de 5 toneladas. A polícia investiga detalhes da causa do acidente de trabalho. Chegamos na segunda notícia com mais acessos na semana. 3 da família estrangeira são mortas em apartamento em Nagano. No apartamento residiam 4 pessoas, as quais foram encontradas caídas pelo funcionário da imobiliária, em Nagano. 3 delas morreram. O funcionário da imobiliária que administra o prédio encontrou uma família de 4 pessoas, caída no apartamento situado na cidade de Minoa, em Nagano. Um bebê de menos de 1 ano já estava morto. Outra criança de 2 anos, e a suposta mãe, foram levadas para o hospital, onde a morte foi confirmada. Um homem estava com os pulsos cortados, sangrando, mas estava consciente.
Ele é supostamente o pai das crianças, o qual se encontra internado. Segundo informações da polícia, nesse apartamento mora uma família estrangeira. Como estava com os aluguéis atrasados, e com a ordem de despejo, o síndico foi até lá para pedir para entregar as chaves. Pela situação encontrada, a polícia investiga a hipótese do chefe de família ter matado a esposa e os filhos, para depois tirar também sua vida. No local não havia sinais de que outra pessoa tenha entrado. Todas as vítimas estavam vestidas, e sem sinais de violência no corpo. Os corpos foram encaminhados para a necrópsia, para saber a causa da morte. A polícia está aguardando pela recuperação do homem para ouvi-lo. O funcionário da imobiliária foi até o local acompanhado de um oficial de justiça. Há informação de que a família é paquistanesa. Esta é a primeira colocada, das notícias mais acessadas da semana. Como usar o amaciante de roupas corretamente. Considerado doutor da lavagem de roupas, o mestre ensina a forma correta de usar o amaciante de roupas, para ficarem macias e cheirosas. O considerado doutor da lavagem de roupas, Kensuke Kanzaki, ensina como usar corretamente o amaciante de roupas, para ter melhor proveito do produto. Segundo o doutor, o amaciante tem 5 funções: deixar as fibras do tecido mais macias, imprimir fragrância na roupa, efeito antiestático, ajuda a acelerar a secagem das peças, e a desodorização. Quando o tecido fica mais macio, a eficiência de difusão da umidade também aumenta, facilitando a produção de uma ação de secagem rápida. Por isso, nas épocas das monções, o amaciante tem um papel fundamental. O especialista recomenda 3 cuidados básicos, para dar um aroma mais acentuado, ou quando quer que as roupas fiquem mais macias, as pessoas dobram ou triplicam a quantidade de amaciante para colocar na máquina. Misturar com outro amaciante. E por preguiça, acabam colocando junto com o sabão em pó ou líquido. Em geral, os amaciantes podem ser usados para todos os tipos de fibras das roupas lavadas em casa. Se sentir que o cheiro ficou mais forte em alguma peça, é porque provavelmente é feita de fibra sintética, como poliéster, por exemplo. O efeito antiestático faz com que ajude o pólen não aderir às fibras, mas isso não significa que os elimina. Dependendo do produto, pode ser que a pele dos bebês sofram alguma reação alérgica, da mesma forma que as pessoas com alergia ou problemas de pele. Por isso, procure por marcas que possam ser usadas, caso alguém da família tenha dermatite atópica ou outro problema. Notícias a toda hora, é só no Portal Me, para o Japão e para o mundo.